Alcança, meu Pai, a tua serva. Alcança, meu Pai, a necessidade dela. Alcança, meu Pai, a demanda dela, a petição dela. E move, Senhor, as águas sobre aquele povo e sobre a vida dela. Opera, meu Deus, um milagre. Eu me apresento também, meu Pai, a vida do meu irmão pastor Zé Roberto, do meu irmão pastor Fernando. Que o Senhor, meu Pai, venha alcançar estas vidas. Que o Senhor venha dar condição, venha dar fôlego diário, venha fortalecer, ó Pai, para que a cada dia eles venham a buscar ainda mais a sua paz. Aleluia. Abençoa também, meu Pai, a vida da nossa irmã Ana Paula, que ali está enferma, Senhor. Que a tua infinita misericórdia, que o teu querer, que a tua vontade alcancem, Senhor, aquela vida e permitam, Senhor, que ela venha ser transformada pela sua palavra. Abençoa, meu Pai, cada vida nesta noite. Abençoa, meu Pai, cada oportunidade nesta noite. Que o Senhor venha tomar em teus braços, meu Pai, de maneira sobrenatural e espiritual o teu povo, para que verdadeiramente, Senhor, eles venham ter grandes experiências com o Senhor. Paizinho amado, Deus querido, e antes de encerrar, meu Pai, eu quero lhe apresentar as nossas famílias, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que já me confessaram e aqueles que ainda não me aceitaram. Que a tua infinita misericórdia, o teu querer, possa alcançar os meus parentes, os parentes do teu povo da igreja. Que o Senhor vá confirmando, meu Deus, o livramento ao teu povo. Que o Senhor vá dando a oportunidade, Senhor, para que eles possam verdadeiramente estar contigo e adorar o teu santo nome. E eu me peço, Senhor, em especial, que o Senhor alcance, meu Pai, todos aqueles que estão, meu Pai, escurecidos na fé. Meu Deus, grandes são as batalhas, grandes são as adversidades, mas nós confiamos em Deus, Pai. Por isso, Deus, nós temos a certeza e a convicção que o Senhor há de bradar como um leão, Pai, sobre a vida do teu povo e sobre a vida da tua igreja. E que o Senhor venha nos entregar nesta noite o teu querer e a tua vontade. Usa-me, meu Deus, poderosamente, ó Pai, na sua palavra. Que não seja eu, pastor Gustavo, mas que seja o teu Santo Espírito através da minha boca. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor. Porque nós necessitamos cada dia mais do teu perdão e da tua misericórdia. Por isso, ó Pai, aqui nós estamos, aqui nós confessamos e aqui nós te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Assim eu creio, assim eu louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo. Estou ficando velho hoje, misericórdia. Aleluia. Mas eu vou passar para o missionário, o Leandro vai dirigir, né? E as palmas ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Só cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje começa a nossa campanha. Quebra das muralhas. Quebra das muralhas, né? Jericó. Oh, que Deus nos ajude. E que todas as muralhas, né? Toda a sentença do adversário, tudo aquilo que está tentando nos destruir, nos barrar, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que abençoe esse culto, né? E que essa campanha venha ser uma bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer mais um pouquinho de oração, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar todo mundo junto? Para Deus nos ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Feche os olhos, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, glorioso Deus, Pai de mistério, muito obrigado, Jesus, pela rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Jesus, pela minha
vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, pela minha casa, pela minha família, que o Senhor me concebeu, Jesus, aqui na terra. Obrigado, Jesus, por cada minuto da minha vida, pelos livramentos que o Senhor tem cuidado de mim, da minha família. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 Jesus. Muitas das vezes a adversidade, muitas das vezes as lutas, meu Deus, são grandes. Muitas das vezes as batalhas aqui na terra, meu Deus, são muito grandes, Jesus. Mas maior é que está conosco, é o Senhor, Jesus. Eu creio, meu Pai, que se a Tua presença estiver conosco, meu Deus, meu Pai, tudo vai bem na nossa vida, Jesus. Eu creio, Pai, que se eu estiver em primeiro lugar na minha vida, na vida dos meus irmãos, tudo vai bem. Eu creio, Jesus, que em primeiro lugar, Jesus, a minha vida, da minha família é para Ti, Senhor. Estou entregando a minha vida aqui diante do Teu altar. Estou entregando a minha casa, a minha família, o meu esposo, os meus filhos, abrindo o brinde diante do Teu altar. E eu creio, Jesus, que a nossa vida aqui está sendo consagrada para Ti. Eu e minha casa serviremos o Senhor em espírito e em verdade. E eu creio, meu Pai, que todas as barreiras, todas as muralhas nesta noite, como é a campanha quebra das muralhas, queda das muralhas, meu Deus, meu Pai, de Jericó, que todas as barreiras, todas as muralhas, todos os impedimentos, tudo aquilo, meu Deus, meu Pai, que está impedindo na nossa vida, está trazendo choro, sofrimento, pavor, meu Deus, rancor, muitas das vezes, meu Senhor, que está trazendo tristeza, meu Deus, eu creio que vai cair por terra no nome de Jesus, através da nossa oração, da nossa fé, Jesus. Visita todos os irmãos nesta noite, meu Pai, que vão cultuar, que vão estar fazendo essa campanha, Jesus. Que não seja em vão, meu Pai, cada um com a sua necessidade, Deus. Visita a nossa casa, Jesus. Visita o nosso lar, Jesus. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu, Pai. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu, Pai. Que a gente venha ter paz, venha ter alegria, venha ter amor, dedicação e respeitar uns aos outros, Senhor. Abençoa o nosso lar, Jesus, que a gente venha ter respeito, venha ter amor, venha ter carinho, Jesus, um pelos outros, meu Deus, meu Pai, e venha ter a sabedoria do céu para lidar com cada vida, Senhor. Abençoa todas as almas que estão aqui presentes, Pai, que não seja simplesmente uma vinda, meu Deus, para estar aqui, Senhor, achar que nada vai acontecer, mas eu creio, Jesus, que há poder da fé, da dedicação, da crença, que tudo que não provém do Senhor que venha cair por terra. Repreendemos nesta noite, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, Jesus, toda artimanha de Satanás, o sangue de Jesus o repreenda. Repreendemos nesta noite, vai picar, levar, se era baixuricanda, mandaia. Tudo aquilo que estiver aprisionando, Jesus, a vida do irmão, da irmã, impedindo de adorar, de glorificar o teu santo nome, que o sangue de Jesus o repreenda. Tudo aquilo que estiver aprisionando, Deus, a igreja, impedindo, meu Pai, de adorar e de fazer aquilo que o Senhor nos convidou para fazer, que caia por terra nesta noite. Toda atmosférica satânica, toda atmosférica diabólica, toda atmosférica satânica que bate retirada nesta noite, toda oração contrária, toda obra maligna, que o sangue de Jesus o repreenda, todos os dardos, todas as setas, todas as flechas de Satanás, seja despedaçado nesta noite. Todas as correntes satânicas, Jesus, que estiver aprisionando a vida do meu irmão, da minha irmã, impedindo de receber da parte do Senhor, que venha a ser despedaçado os cadeados, que venha a ser despedaçadas as algemas, que venha a bater retirada, meu Pai, tudo que estiver aprisionando, meu Deus, meu Pai, no mundo espiritual, que caia por terra, no nome santo do Senhor Jesus. Oh, rabacalabassurianda, labacanda, rabaia. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Pai amado, Pai querido. Precisamos ouvir a tua voz, Jesus, e tomar posse da palavra, Pai, esta noite.
Espírito Santo. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É o 467 da harpa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E encanto verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glórias a Deus. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Agradeço a minha oportunidade, que as palmas vão ser. Glória a Deus. Em Hebreus 11 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não. A queda
das muralhas de Jericó. Foi um ato de que, igreja? Fé. Então, se nós estamos aqui nesta noite, nós temos que agir pela nossa fé. Se eu estou crendo que eu vou fazer essa campanha por fazer, nada vai acontecer. Agora, se eu vim com um propósito, que a partir do primeiro dia estou crendo que Deus já me deu vitória, às vezes no primeiro dia da campanha você já está recebendo da parte de Deus. Então é um ato de fé. E o 30 fala, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Não foi no primeiro dia que Deus deu vitória. Não foi no segundo, não foi no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Foi no 7º dia que a muralha caiu. Então, se nós cremos nesta noite, pelo ato de fé, que Deus tem o poder, o domínio de fazer aquilo que é impossível para mim e para você, cair por terra, hoje, é hoje que vai cair por terra. Seja uma enfermidade, seja na área financeira, seja num sentimental, às vezes é num trabalho, às vezes é num parente que você precisa de uma resposta da parte de Deus. Para Deus nada é impossível, só que nós temos que agir pela nossa fé, igreja. Vamos crer, estamos vamos fazer a campanha? Vamos fazer, mas vamos fazer pela nossa fé, em nome de Jesus. Vem, irmão Elisângela, louvar o Senhor e as palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A paz de Jesus. Amém. Oh, glória. Deus seja louvado. E olha para frente. Rebeca, né? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Acabou, né? Estou
súplicas e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Quem crê que ansiedade é uma muralha que precisa cair? Né? A gente vive num mundo tão atribulado, igreja, tão perturbado, que nós não conseguimos, muitas das vezes, respirar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos de ter paz, e essa ansiedade, nós temos que começar a orar para cair por terra, porque a ansiedade impede de Deus operar na nossa vida. Então a gente tem que pedir para Deus que toda ansiedade nesta noite venha cair por terra. Vem fazer uma oração, Marisa. Faz uma oração direcionada pela ansiedade. Se alguém tiver com ansiedade, peça para cair por terra nesta noite. É uma muralha que precisa ser derrubada nesta noite, igreja. Pai, Senhor, igreja. Amém. Eu fiz essa pergunta hoje pro meu filho, né? Se Deus fizesse uma pergunta para você, olha, o que você pediria para acontecer nesse mundo antes que eu voltasse? Porque tem muita coisa acontecendo de ruim, né? O que você queria que melhorasse? Aí meu filho falou assim: eu queria que Deus acabasse com a ansiedade e com a depressão. E eu falei assim: eu queria que Deus acabasse com a internet. Irmãos, porque através da internet muito casamento foi destruído. A ansiedade, sabe o que significa a ansiedade? É o excesso do amanhã, é a preocupação com o amanhã. E o que é colocado nos nossos olhos dia a dia? São coisas, a vida dos outros sendo exposta. E o que é a estratégia do inimigo? Ele coloca na frente dos nossos olhos através da internet, do celular. Que a nossa vida está sempre um nível atrás do nosso vizinho, do nosso amigo. Está todo mundo mais feliz que você, está todo mundo mais próspero que você, está todo mundo mais loiro que você, mais magro, mais gordo, mais feliz. Depende do que você almeja para a sua vida, tem sempre alguém melhor que você. Então isso te traz o quê? Tristeza e ansiedade, em muitos dos casos, né? Em muitos dos casos também, o que está trazendo a internet? Prostituição. Gente, que coisa, olha... Se a gente for parar para pensar, duas visitinhas que eu fiz em lar. Ai, Elaine, como é importante a gente ir, né? Eu não vejo a hora, irmão, de acabar esse ano, para o ano que vem eu colocar um novo para a escola, para mim conseguir ir para o monte, para mim conseguir ir para os lares. Porque isso você vê o quanto você é abençoado. Porque o mais abençoado não é o que mora no Morumbi, não é o que mora numa mansão, não é o que tem mais dinheiro, não é o que tem o menos dinheiro. O mais abençoado é que tem a presença. O lar que tem a presença do Senhor, ela faz toda a diferença. Não importa se a sua classe é média, é baixa, não importa. A atmosfera do lar, ela é mudada com a presença. Não são as coisas, são a presença do Senhor. E o que acontece? A gente está percebendo, irmãos, que a ansiedade e a depressão das mulheres, a maioria está vindo por esposos opressores. Está vindo por homens que estão ali sendo instrumentos de Satanás. E não se assustem, homens que estão dentro da igreja. Até mesmo os pastores estão fazendo o papel de Satanás dentro da casa deles, oprimindo as mulheres. Pode ver que a maioria das mulheres que você vai conversar, 85% delas que estão com ansiedade ou com depressão, é por causa da vida sentimental, é por causa do homem. É por causa de um homem que foi feito para ser acolhedor. A palavra do Senhor fala que o homem tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Sabe como que Cristo amou a igreja? Ele deu o seu único filho. Ele amou, ele fez de tudo pela igreja. E os homens não querem fazer de tudo pelo seu lar. Muitas das vezes, olha só, se uma mulher, ela recebe uma traição, ela luta pelo seu casamento. Agora recebe o homem uma traição para ver se ele luta, não é, Elaine? Ele abre mão. Porque o orgulho, o eu, as mulheres elas são mais sensíveis, não é massacrando os homens, não é indireta para ninguém, mas é uma verdade que está acontecendo, entendeu? A maioria das pessoas elas estão assim. Eu fui num lar, irmãos, coisa mais triste. Já era um filho com um, 2 filhos com o outro e agora um bebezinho de 1 mês com o outro. Então assim, você vê que aquele lar ele fica totalmente desestruturado. Eu fui ali para levar uma cesta básica junto para ajudar. Irmão, mas não é o alimento que tu dá para aquela família. Tu pode até manter aquela família todos os meses, garantir, olha minha filha,
Olha, aqui tu vai ter o alimento porque eu vou te ajudar por mês. Mas não é isso. É a falta da presença de Deus. Olha aqui que uma pessoa sem a presença de Deus fala. Eu estava depressiva porque meu marido estava no altar, mas me agredia, me acuava dentro de casa. Meu marido era... agressões às vezes não precisa ser física, verbal é pior, porque entra ali no coração e massacra a mulher. E aí o ego da mulher fica ali, aí ela corta o cabelo para se sentir melhor, aí ela engorda, aí ela come, ela desconta na comida, aí ela chora, aí ela se afasta da presença do Senhor por um homem abusivo. E esse casamento acabou. E aí sabe o que ela teve coragem de falar? Pela internet, arrumou que ela falou assim, que Deus atendeu a oração dela. Olha como que o inimigo vai distorcendo tudo. Tudo que Deus criou que é mais importante que a família. O inimigo fala que, eu arrumei esse moço que me deu um filho, que me trouxe a vida. Mentira de Satanás. Quem traz a vida é o Senhor. Quem tira da depressão é Deus. Não é uma gravidez atrás da outra, fazendo famílias desestruturadas, filhos sem pai, filhos criados aí com depressão, com remédios, de tarja preta, criança de 15 anos. Então, irmãos, a gente vai nos lares e você vê, meu Deus, era a família da igreja. Olha o que está acontecendo aí. Então, irmãos, a palavra do Senhor falou aqui esses dias: se humilhem a Deus e faça como Davi fez. Deus cria em mim um coração. Cria. O que está querendo dizer cria? Porque eu não tenho. Vamos reconhecer que a gente não tem. Vamos reconhecer que nós estamos a passos largos para o inferno. Vamos reconhecer que a gente precisa melhorar para entrar no céu, porque a porta do céu é estreita. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos santos, não. Nós estamos lutando para isso. Nós estamos lutando a cada dia, matando um leão para agradar a Deus e matar a nossa carne. Aí a palavra do Senhor fala para nós que quando a tecnologia aumentasse do nível que aumentou, o amor se esfriaria. E o amor se esfriou, mas nós não podemos, porque a palavra do Senhor fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, em primeiro lugar, como que eu vou amar a igreja? Como que eu vou amar Deus se eu não consigo amar meus filhos, se eu não consigo amar meu marido, se eu não consigo liberar perdão? Irmãos, eu estou falando de uma coisa que eu tenho propriedade para falar. Eu tenho propriedade para falar, porque outrora eu tinha um marido arrogante, que idolatrava um caminhão, que colocava aquele caminhão dele acima de tudo e de todos, que fazia o que queria, que estava dentro da igreja, mas não era igreja. E eu era uma mulher oprimida, que vivia deitada. Tinha dias que eu não queria tomar banho, tinha dias que eu não queria limpar a casa. Desculpa, missionário, mas eu estou mandando, tá bom? Já vou entregar. Tinha dias que eu não queria limpar a casa, tinha dias que eu não queria tomar banho. Mas aí o Senhor entrou na minha vida e achou lugar ali pela dor e me moldou. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça: se Deus não aceita o divórcio, tampouco eu. Porque se eu quero agradar Ele, eu tenho que ser o caráter de Cristo, a identidade de Cristo. E ali eu lutei, irmãos. E ali eu fui humilhada, eu fui desprezada, eu fui... Todos os tipos de sentimentos eu já vivi. Eu já vivi a traição, eu já vivi o abandono, eu já sofri, irmãos, viver de cesta básica, vivendo de aluguel. Então tem coisas que eu posso falar para vocês que Deus não dá prova maior do que a gente possa suportar. Tinha dias que a minha casa, a opressão era tão grande que parecia que o teto estava me esmagando. Eu tinha que sair para fora para poder fazer assim, respirar. Ser ignorada, ser maltratada. E aí ficar sem nada. E Deus fala assim, vou tirar tudo. Quando Deus falou assim, eu vou tirar tudo, Ele tirou o caminhão, Ele tirou a habilitação, Ele fechou as portas. Meu marido só faltou falar com o dono do Detran. Ele deu 3 mil para um, ele deu 5 mil para outro. Sabe para quê? Para limpar os fundos da carta. Mas quando Deus fala não, é não. Ele teve que aprender que crente não pode ter jeitinho brasileiro. Crente, se você infringiu leis, você tem que pagar. Se você estourou a sua pontuação, você tem que ficar sem dirigir. Crente não tem que dar jeitinho brasileiro, porque isso se chama corrupção. E nós não somos corruptos. Então, irmãos, quando Deus ele entra e ele fala assim, essa porta está fechada, ai. Não adianta o homem espernear, não adianta. Meu marido, ele conhece a empresa que ele está hoje trabalhando há mais de 7 anos, ele já conhecia o dono. Eles eram conterrâneos da mesma cidade lá de Palmitos, Santa Catarina. Pois o dono via ele, era a mesma coisa que ele não existia, porque a porta estava fechada. E a porta que Deus fecha, quero ver o homem abrir. Hoje ele está lá. Hoje ele está lá, através de uma campanha que eu fui fazer na Deus e Amor.
amor, com a missionária Helena e o pastor Gustavo, eles foram me buscar em casa e eu não tinha R$1. Aquele dia meu marido foi no mercado do Bem Barato, quando a casquinha era R$1, era o dia das crianças. E ele foi lá comprar um sorvete pro Enzo. Era R$1 a casquinha, a gente só tinha R$1. E aí lá dentro tava sorteando brinquedos. E aí o Enzo falava, eu quero brinquedo, papai. E o papai falava assim, eu não tenho dinheiro para ir comprar nada lá dentro. Aí veio uma senhora e falou, eu fiz uma compra. Toma aqui o número da minha compra, que você pega o brinquedo do seu filho. Aí aquele dia o Enzo ganhou um aviãozinho. Aleluia. E aquele dia, glória a Deus, Deus falou, você veio aqui buscar uma porta de emprego e você vai sair com ela. Aleluia. Só que primeiro você vai pagar o preço. Primeiro você vai orar e vai jejuar. E sabe o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu não suporto mais meu marido desempregado. Então eu vou fazer 14 dias, porque um mês mais eu não aguento. Eu orei, eu jejuei. Quando deu 14 dias, ele foi no Bem Barato para ver se ele compra um cara que era motorista de caminhão, ganhava 14, 10, 8, 9 mil por mês. Estava procurando um bico para ganhar 20, 30 reais. E aí ele desceu no Bem Barato para ver se tinha alguém querendo um chapa, um ajudante de caminhão. E naquele dia ele deixou o celular em casa. E quando ele deixou o celular em casa, o telefone tocou. Um motorista lá da firma do Feijão Neném, onde ele trabalha hoje. E aí, o frango está em casa? Eu falei, não, desceu pro Bem Barato. Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque eu sempre pergunto para eles se estão precisando de alguma coisa. Eu falei, tô, uma porta de emprego pro meu marido. Ele falou, tá resolvido o problema, vou agora falar com o Léo, que é o dono da empresa. Daqui a pouco eu te retorno. Deu 10 minutos, aquele dia eu não consegui orar. Aquele dia eu fui na cadeira da cozinha e só chorei. Deu 10 minutos, ele voltou. Seu esposo está empregado. Último dia da campanha. Só que dali começou a humilhação. Dali não foi como o cargo que ele está hoje. Dali foi bater pallet, carregar caminhão. Para aprender do zero. Para onde está hoje não ter orgulho, soberba, vaidade de dizer eu sou. E eu soube que Deus fez a obra na vida do meu marido quando duas pessoas falaram para ele. O último foi o irmão dele. Tem uma carta de crédito de 400 mil, um caminhão para você. Só compra se for para dar para tu. Você vai ser meu motorista, vai ser a meio, o caminhão vai ser seu. E ele disse não. Para caminhão eu não volto mais para dirigir. Então, irmão, vale a pena você sofrer e chorar pela sua família. Vale a pena você dizer assim para Deus, Deus, esse homem é um trapo, é um lixo, mas eu não quero mais ele assim, muda o caráter, transforma, tira tudo o que o Senhor tiver que tirar, o eu, o orgulho, o trabalho, tudo, mas me dá um homem de Deus. Porque o homem de Deus, uma família de Deus não tem preço nesse mundo, irmãos. Então, se você está sofrendo por causa de algum homem, peça para Deus com sabedoria. Não faça como uma amiga minha que o marido dela tem um bar e ele disse assim, ó, pede para Deus tirar tudo. Ela falou, não, eu prefiro ele com dinheiro do que ele sem dinheiro. Ele com dinheiro é insuportável, sem dinheiro eu não vou suportar. Olha aí. É, o dinheiro subiu. Então, irmãos, vamos ter sabedoria. Vamos adorar o Senhor. Senhor, abençoa as famílias. Abençoa os lares. Toda ansiedade, depressão, maligna, opressão, tristeza, mentira, engano, seta, dardo inflamado, cai por terra agora, Satanás. Essa igreja é do Senhor, nossa família é do Senhor, nosso casamento é de Deus. Nossos filhos são do Senhor. Deus visita os jovens. Quebra, Senhor, setas, dardos inflamados, obra de macumbaria. Queima, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Inclusive com o nosso testemunho de vida, Senhor. Muda, Senhor, sentenças. Que a mulher está aqui que precisa de mudança de sentença, Senhor. De decreto, de mente transformada, de coração aquebrantado. Muda, Deus. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor fez a minha vida e o Senhor vai fazer na tua igreja amada. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Amém. As palmas de salve. Pastor Gustavo, né, para estar trazendo a palavra do Senhor. Para Josué 6, né? A destruição de Jericó. Deus nos ajude nesta noite. Amém, igreja? Amém. Toma posse da sua vitória. Deus já está falando, né? Eu creio. Cada um vai tomando a sua parte aí, porque Jesus é fiel, igreja. Amém? Amém. Aleluia. E as palmas para Jesus. Amém. Ô irmãos, como eu estou descansado hoje, está perto da meia-noite. Opa! Amém, irmãos? Amém. Ninguém fala amém, né? Meu Deus do céu, mas irmãos, o que
uma verdade, né? Eu e a Elaine, a gente conhece há muitos anos já, né? Já caminha já um tempinho, assim como a Elisângela, a Rosa que não está aí hoje. E não é fácil, irmãos, porque a gente está muito habituado a ter o sim de Deus. Mas quando Deus fala não, é não. Não tem talvez, né? E Deus é tremendo porque Deus honrou e vem honrando ela e Leandro em tudo aquilo que ela tem propositado nas mãos do Senhor. Irmãos, o tema da campanha é a destruição de Jericó, né? Das muralhas. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui hoje quem tem um gigante para derrubar, uma muralha para derrubar, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo tem alguma dificuldade. Todo mundo tem alguma luta que está travada, que parece que vai, não vai, não é? Então, pois bem, Jericó, irmãos, ele tinha uma missão muito grande. Assim que ele saiu com o povo de Israel e atravessou o Rio Jordão, o povo de Israel achava, né, na continuação de Moisés, saindo do Egito, depois do Rio Jordão e aí vai, o povo pensava que eles não teriam mais que lutar, porque Deus havia tirado eles ali do Egito, haviam passado por um processo e depois por um outro processo quando atravessaram o Rio Jordão. Mas o interessante, irmãos, é que Deus ele é tão perfeito que Ele não faz nada sem que eu e você não tenha um mínimo de dedicação, sabiam? Sem preparo, irmãos, a gente não consegue ver a mão de Deus na nossa vida. E Josué tinha uma missão difícil, porque ele sabia que a terra que aquele povo iria adquirir ali, que iria assumir Jericó, era uma terra como o Senhor havia os dado. Mas ao mesmo tempo, eles sabiam que naquela terra havia muita dificuldade também. Havia ali um povo que não queria esse povo, né? Um povo que era contrário. Então, antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 5, no verso 13. Diz assim: Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Deus querido, eu te louvo, eu te dou graças e glórias por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida e a vida da tua igreja. Que o Senhor venha preparar, meu Deus, o nosso coração nesta noite, abrir bem os nossos ouvidos, nos capacitar da visão de águia, do discernimento do teu Espírito, para que nós possamos avançar ainda mais na tua palavra, em nome de Jesus. Acharam aí? Amém. Acharam? Amém. Então vamos lá. Josué, capítulo de número 5, verso de número 13, diz assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Em algumas Bíblias tem tradução dizendo que está desembanhado, é porque ela estava fora da bainha, uma espada reluzente, né? Nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aleluia. Depois nós vamos para o capítulo 6. Irmãos, para que o povo adentrasse a Jericó, Deus exigiu daquele povo e ao mesmo tempo de Josué santificação. Eles não poderiam adentrar a terra prometida, Jericó, não poderiam dominar Jericó, sem que eles não estivessem preparados conforme Deus ali os orientara. Muitas vezes, irmãos, nós entramos em batalhas espirituais e nós nos preparamos de qualquer maneira. Nós não oramos, nós não jejuamos, nós não plantamos em oração, nós não nos preparamos, não perguntamos a Deus e vamos ao embate espiritual.
Josué, por ser temente a Deus e vendo que ali era o príncipe do exército de Deus, criou um anjo que ali se mostrara a Josué. Tamanho foi a impressão de Josué naquele momento que de imediato ele se prostrou aos pés, porque ele sabia que quem estava ali falando com ele diretamente era um anjo ao mando de Deus. Todas as vezes que Deus nos alerta de uma batalha, nos alerta de algo a qual nós iremos passar, percebam que Deus, Ele pede para que eu e você venhamos estar de maneira preparados, de maneira voltados aos quais nós possamos em oração guerrear o bom combate. Só que ao mesmo tempo, irmãos, nós temos o hábito de pedir a Deus antes de fazer para Deus. E aí o anjo falou: olha, Josué, tira as sandálias dos pés, porque a terra em que estás é uma terra santa. Todas as vezes, irmãos, que nós nos dirigimos a Deus, nós temos que nos dirigir de maneira santa, sem pecado, sem briga, sem contenda, sem divisão, sem falácias, sem palavras lançadas ao vento. Glória a Deus. Ou seja, para que a minha e a sua balança naquele exato momento não esteja em falta. Aleluia. Para que Deus possa guerrear o combate por você. Glória a Deus. Mas é muito comum na nossa caminhada nós adentrarmos a presença de Deus de qualquer maneira. Às vezes é um perdão que não foi verdadeiro, às vezes é uma mentira, é um pecado, às vezes é algo que está dentro de nós que nós não conseguimos arrancar e queremos que Deus venha nos dar a resposta, para que o agir de Deus venha a ser consumado na minha e na sua vida. Eu costumo dizer, irmãos, que como Deus pode abençoar alguém se este alguém não obedece a Deus? Como Deus pode abençoar alguém se este alguém muitas vezes não tem a humildade de ouvir a voz de Deus e se consertar perante Ele, para que quando Ele adentrar a qual Ele está querendo, Ele possa estar na presença de Deus o tempo todo. E o que me chamou a atenção, irmãos, e eu estava lendo essa palavra, estava estudando, é que Josué tinha uma tremenda preocupação em estar bem apresentado à frente de Deus. Josué, ele tinha uma preocupação de estar com as suas vestes de tal maneira limpas, para que o Senhor pudesse bradar a favor dele e do povo de Israel. Porque muitos que ali estavam com Josué pensavam que a luta que eles estavam passando já havia passado, que aquela travessia que ali eles estiveram, que ali eles mudaram, ali aquela luta, aquela perseguição, aquele levante, aquele milagre a qual o Senhor permitiu, primeiro com Moisés, depois com Josué, aquela sequência daquilo a qual o Senhor havia prometido a eles, haveria acabado na segunda travessia. Porque ali eles já estavam na terra a qual o Senhor dera por herança. Só que essa terra, ela tinha algumas características que o povo não esperava. E aqui sim nós vamos entrar na palavra. Olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Jericó, irmãos, alguns teólogos dizem que foi uma das cidades que melhor foram fortificadas na época de Israel. Tinha os muros altos, as portas cada vez mais altas, e era uma cidade totalmente cercada por muros, que aos olhos humanos eram intransponíveis, porque não havia naquela época recursos para que se fizessem talvez uma escada ou alguma estratégia a qual essa pessoa pudesse subir, pular este muro e adentrar a cidade. Mas o que me chama a atenção é que antes do povo de Israel chegar próximo ao muro,
O povo que ali vivia já estava preparado. Assim é o inimigo contra a minha vida e a sua vida. Aleluia. Antes de nós começarmos a guerrear, ele já está preparado. Percebe, irmãos, que, ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Não tinha nenhuma abertura de Jericó disponível para que as pessoas entrassem. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Ou seja, daqui ninguém passa e daqui ninguém entra. E esse povo ainda estava a caminho de Jericó, mas Jericó já estava fechada. Tem muito crente que vai para uma batalha espiritual onde Satanás já está ali armado e o crente vai desarmado. E aí, quando o crente se põe desarmado, o que acontece, irmãos? Ele não prevalece. E aí, uma primeira lição para mim e para você: todas as vezes que nós nos colocarmos em posição de combate, e aqui eu não vou ter espiritual, é claro, nós precisamos estar com todas as nossas armas prontas e ajustadas. Quais são essas armas, pastor? A oração, o jejum, a santificação, a distância do pecado. Precisamos estar em ordem para que o Senhor guerreie o combate conosco e nós possamos vencer. Continuando aqui. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Ou seja, Jericó tinha reis e tinha homens de valor. E aqui o valor não é espiritual, eram homens de guerra, homens preparados, homens que já estavam habituados a guerrear. Satanás, quando ele vem guerrear comigo e com você, ele não vem despreparado. Ele vem armado até os dentes. Porque a palavra de Deus, o que ela nos ensina? Que o Satanás está ao nosso derredor. Ele conhece a minha e a sua vida. Espiritualmente também. E Senhor, agora que eu vou acertar. E esse daí no jejum, ó, tem brecha. E aí quando você vai para o embate, você não prevalece. E Josué sabia que não ia ser fácil, mas ele também confiava num Deus a qual ele sabia que não iria tirá-los do Egito, tirá-los da escravidão, trazê-los para a terra a qual o Senhor prometeu e não dar a estratégia, a vitória, porque havia uma promessa. Deus não retira a promessa da sua vida, só que cabe eu e você que ela seja cumprida no tempo a qual Deus determinou. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar em posição. Continuando aqui. Então disse o Senhor a Josué: tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Percebam, vós, todos os homens de... Não é qualquer um que guerreia. Ele poderia falar: pega todo mundo que está com você lá, Josué, e vai rodear a cidade. Não. Homens que já têm experiência. E aqui é o segundo ensinamento. Não tem como ganhar uma guerra espiritual se eu não tiver experiência. Se eu estou numa briga, eu estou numa luta espiritual, que eu sei que Satanás está lá,
e eu também, e o Senhor comigo, e eu não tiver a experiência necessária, o que vai acontecer? Eu vou desfalecer. Por isso que tem muitos que na caminhada cristã, vem a primeira guerra, balança, vem a segunda guerra, senta, vem a terceira, já está dormindo, porque não tem experiência. Como que eu adquiro experiência, pastor? Buscando a face de Deus. Mas se isso é fácil? Não. Josué, tanto não é fácil, que quando Josué viu o anjo, a primeira coisa que ele falou ao anjo para ele, depois foi: tira as sandálias dos pés, porque aonde estás é terra santa. Deus falou assim: ó, desse jeito ainda não dá, tira. Tem coisas, irmãos, que se nós não tirarmos da nossa vida, nós não vamos vencer. Moisés foi assim. Moisés, ele teve a oportunidade de ver, mas não entrou. Quem fez foi Josué. Tem coisas que talvez você esteja vendo, e por não estar preparado e não ter experiências com Deus, você não vai adentrar. E isso é importante na vida do crente. Continuando aqui: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Percebam, vocês vão rodear a cidade, vão fazer uma vez. Depois por 6 dias. Não era toda hora, era na hora qual o Senhor determinava. Tem crente que quer entrar numa batalha aqui espiritual e ainda não está preparado. Primeiro, enche bem a sua forte, se reveste, para que depois você faça aquilo que Deus te mandou. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos ficam na beira do caminho, muitos se rebentam e depois falam que a culpa, Deus não quer nada comigo, pastor lá, não, é a própria pessoa. Não tem o preparo. Tem coisas que nós queremos, mas nem todas são para nós. Por isso a importância. Continuando aqui: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. Percebam que quem levou foram os sacerdotes. Sabe por quê? Porque naquele tempo, o único que tinha autorização e autoridade para fazer o ide, a obra do Senhor, eram os sacerdotes. Poderiam ser qualquer um? Não, só os sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam à frente de todo aquele povo que estava atrás. Então os sacerdotes levaram, olha que forte. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade. Olha que interessante. Eles estavam levando à frente do quê? Vamos, irmãos. Eles estavam levando os chifres, mas à frente do que eles estavam levando? A arca. O que significava a arca? Presença. Se não tiver a presença, não faz. Aleluia. A arca significava o que? A presença de Deus. Se você não estiver com a presença de Deus, não faça, porque você vai pagar um alto preço. E vem retaliação, e vem mesmo. Vem mesmo. Perceba, os sacerdotes estavam à frente da arca. Então, eles rodearam com homens de guerra. Segundo, os sacerdotes que levavam os chifres para tocar. Terceiro, estavam à frente da arca. Então eles só começaram a rodear Jericó quando a presença de Deus estava
com eles. Eu só entro no embate espiritual se a presença de Deus estiver comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, irmãos, eu estava lendo uma reportagem. Existe um termo muito usado hoje no mundo secular e no mundo gospel que chamam as pessoas desigrejadas. Sabe o que é uma pessoa desigrejada? Uma pessoa que não congrega em igreja nenhuma, fica pulando, ela não consegue ter alicerce, não consegue ter base para que ela consiga vencer. Mas por que isso muitas vezes acontece? Porque muitas vezes a doutrina que deveria ser pregada com a palavra não foi. E aí alicerçou a casa na areia, veio a chuva, veio o vento e derribou. Aleluia, Senhor. Ah, mas é o pastor tal, a igreja tal, isso. Não. É a pessoa. E há necessidade de eu e você. Se nós temos pessoas ao nosso lado que estão assim, tragam para a igreja. Falo para os irmãos. Quando Deus aqui nos permitiu abrir a igreja, eu cheguei na minha mãe, falei: até quando você vai esperar para vir na igreja? Aleluia. Automaticamente falou: não, Gustavo, vou pegar que eu vou. Aleluia. É difícil, irmãos. Minha mãe e meu pai não são difíceis, são quase impossíveis, dependendo do dia. Mas eles precisavam voltar a ter a convivência para que eles pudessem voltar a fazer o que agradava a Deus. E aqui, irmãos, Josué tinha uma estratégia dada por quê, irmãos? Por Deus. Todas as vezes que nós pegamos uma estratégia que não foi direcionada por Deus, uma mudança de emprego, uma mudança de bairro, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, uma mudança de alguma coisa, e nós não estamos na direção de Deus, a probabilidade de ter errado é enorme. Porque não é Deus que está na peleja por você, é o seu sangue sangrado. Continuando aqui. Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Ele poderia ter falado: não, aí você pede para a pessoa tocar, porque quanto mais gente tocando, mais atuação. Não, é porque quando o sacerdote tocava a buzina, era o próprio Deus anunciando a presença e o mover dele naquele lugar. Quem já leu o Apocalipse aqui? Levanta a mão. Não diz que as trombetas vão tocar? Deus se manifestou aqui. Vamos continuar aqui. Aleluia. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Percebam que interessante, irmãos. Eles tocaram a buzina, todo o povo que estava com eles gritou. A palavra que não diz, mas quando eu fiz o curso de teologia, muitos teólogos dizem que foi um terremoto que Deus mandou, e aí estremeceu e os muros caíram. Muitos têm essa interpretação, outros pensam de outra maneira, cada um tem uma interpretação. A verdade é que, e será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz do seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Cada um em frente, irmãos, aqui. Quando o muro derrubou, levanta aí rapidinho, só para que eu dê um exemplo. Não é um atrás do outro, ó. É todo mundo na frente e avançando. A palavra de Deus, ela só avança quando todo mundo está na mesma concordância. Este povo precisava estar na mesma concordância, para que quando a multidão adentrasse em Jericó, estão entendendo, irmãos? Todos entrassem juntos, ninguém ficasse para trás.
Isso foi uma estratégia de Deus, porque ali era grande a multidão e simultaneamente todo mundo entrando, visualmente, com certeza impactou muito mais. Não tinha atrás, estava todo mundo junto. A palavra de Deus é assim: quando tudo anda junto, tudo dá certo. E aí é oração, é jejum, é busca do Espírito Santo, é santificação, tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Quando nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus nos manda fazer, nós estamos com Deus caminhando junto com a gente, para que a gente possa vencer. Continuando aqui, para que a gente possa encerrar daqui a pouquinho. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca. Por que ele chamou os sacerdotes? Porque naquele tempo, ou eram os levitas da tribo de Levi que levavam a arca, ou eram os sacerdotes. Porque a arca representava o que mesmo, irmãos? Deus. Então eles estavam derrubando o muro com a presença de Deus. Aleluia. Venceram ou não venceram? Venceram. Então José, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai a rodear a cidade. E quem estiver armado, olha, irmãos, e disse ao povo: passai a rodear a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca. É qualquer um que pode passar na presença de Deus? Qual que é a minha arma e a sua? Que tipo de arma eu estou levando para uma batalha espiritual com Deus comigo? Qual é o tipo de ferramenta que eu estou levando? Qual é o meu plantio aqui? E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. A presença do Senhor estava com eles o tempo todo. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. E a retaguarda, olha que importante, irmãos, a retaguarda seguia após a arca. Ou seja, a arca estava junto, a presença de Deus estava junto, mas ela estava antes de tudo. Porque se não tiver retaguarda, irmãos, e aqui sou eu. Quando vocês entram numa batalha espiritual, quem está orando por vocês, eu e Elaine, a gente está intercedendo, que é a retaguarda. Assim como eu creio que vocês oram por mim e pela Elaine, que são a nossa retaguarda. Se nós não tivermos retaguarda em oração, nós não vamos prevalecer. Por isso que tem que orar um pelos outros. Continuando aqui. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que levavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Tem tempo para falar. Dentro da briga espiritual tem hora para falar. Não é qualquer hora. Tem hora de você falar. Aqui José falou: povo, enquanto eu não falar, gritem, silêncio. Enquanto você não vencer a luta, não abra sua boca. Enquanto você não adentrar na terra prometida, não fale nada, porque é Deus trabalhando a seu favor. Por isso que a palavra nos ensina que é no secreto, no oculto e no profundo. Não é nem A nem B, é no secreto, oculto e profundo. Não venceu ainda, não grita, não dá brado, não concretizou, não assinou, não resolveu, não fale. Espere, porque Deus está trabalhando. Continuando aqui. E os 7 sacerdotes assim rodearam, vamos lá, estava no 12, né? Depois Josué, aliás, 11, e fez a arca do Senhor rodear
Então gritareis. 10. Porém ao povo José tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade. Perceba, irmãos, que a arca, a presença de Deus, rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali passaram a noite. Olha o que eles fizeram: rodearam, foram para o arraial e ali ficaram a noite. Esperaram o dia seguinte. Olha que interessante. Aleluia. Depois José se levantou de madrugada. Olha que interessante, irmãos. Que horário que José se levantou? Alguém tem dúvida que a batalha é disputada na madrugada? Alguém não. Alguém tem dúvida aqui que a briga espiritual é mais forte de madrugada? Porque é quando muitos dos seus inimigos estão batendo o tambor, estão falando ao vento e tantas outras coisas. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia. E voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir. Olha, irmãos, e sucedeu o que? Ao 5º dia ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Olha que interessante. Eles rodearam 6, pararam. Só que no 7º dia eles rodearam na madrugada 7 vezes. Entenderam? 7 vezes no 7º dia. Eles rodearam o que Deus falou, e aí para confirmar a vitória, foram lá e rodearam mais 7. Olha que forte, irmãos. Madrugada ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Olha que interessante. A gente está numa batalha espiritual. Está lá travada. Aí te dá um refrigério, a batalha parece que dá uma cessada. Mas você está na batalha, não está? O que é comum do crente fazer, irmãos? Agora eu vou esperar. Agora eu vou esperar. O que o povo fez aqui? No 7º dia José chamou o sacerdote: vem cá, traz a arca, vamos rodear 7 vezes agora de madrugada, porque eu quero a vitória, e Deus falou que ia entregar. Olha que forte, irmãos. Foi determinado. E sucedeu o que? Tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Ou seja, Deus falou: Josué, agora manda o povo gritar que a vitória chegou. Irmãos, aqui cabe um ensinamento para nós. Nós só podemos glorificar a vitória de Deus na nossa vida quando ela se concretiza 100%. Isso é para tudo. É para assinar um documento, é para pedir transferência de trabalho, é para tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Faça debaixo de muita oração. E quando tiver devidamente assinado e selado por Deus, Deus me deu vitória. Sabe por quê, irmãos? É nesse tempo que Satanás vem e toma, se você não vigiar. Porque ele vai te pegar o quê? Despercebido. Para encerrar, irmãos, vamos aqui. Porque a cidade será, dores pela 7ª vez da buzina. Disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos
Tô anátema. Irmãos, alguém tem dúvida que anátema é destruição completa? Deus falou: Josué, eu vou entregar a cidade, mas vocês vão destruir tudo. Quando Deus, irmãos, nos dá uma vitória, Ele tira totalmente da frente todo o tropeço que você venha ter. 100%. Deus tirou e lança fora. Olha que forte aqui. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais: maldito Arraial de Israel, e eu perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os ossos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro. Olha que interessante, irmãos. Eles pegaram essas coisas que Deus permitiu, mas irão para onde, irmãos? Tudo aquilo vai para Deus. Não é nada dela do povo. Eles ficaram, mas foi para Deus. Continuando aqui. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu o que? Ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada. Então teve derramamento de sangue, não teve? Desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até o boi e gado, miúdo, e ao jumento. Olha que interessante, irmãos, e aqui eu encerro. Deus mandou um anjo a Josué. Falou: Josué ainda estava meio assim, né? Porque ele havia mandado os espias, falaram que a cidade era boa, que mandava leite e mel, que era tudo muito bom, mas era uma cidade de gigante. Jericó tinha um povo de guerra, um povo que lutava. E aí o povo, os espias falaram: a terra é muito boa, mas lá, Josué, é complicado, nós vamos perecer. Aí o que Deus fez? Levou Josué no particular. Deus foi lá e mandou um anjo com espada. Todas as vezes que Deus levanta a espada, irmãos, é que ele vai guerrear. E todas as vezes que Deus tira a espada da bainha, e eu falo isso porque eu venho contemplando na minha vida, irmãos, Deus aperta, hein? Aquele que se levanta contra a gente, hein? Deus dá uma, dá duas, dá três oportunidades. Chega uma hora que Deus vai com espada, tá? E vai mesmo, hein? E não adianta pedir misericórdia, porque Deus vai até o final. E ali, irmão, José tinha uma estratégia. Só que ele não podia entrar em Jericó de qualquer jeito. Então o que ele se desfez? Das sandálias, porque a terra que ele pisava era a terra santa. Todas as vezes que ele se curvava e ele tirava as sandálias dos pés, era um ato de humilhação, porque ele sabia que Deus era com ele. Todas as vezes que nós ajoelhamos aos pés da cruz de Cristo, e ali nós clamamos a Deus, como por exemplo o missionário Marcos ora aqui, quando a gente ora aí, é um ato que nós estamos reconhecendo a soberania de Deus na nossa vida, e que nós somos necessitados dele, para que ele guerreie por nós. Só que para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós temos que ser como Josué. Josué ele foi temente, Josué ele foi obediente, e Josué pediu a estratégia para Deus. Que fiquem essas lições para nós, que toda guerra que nós possamos guerrear, ela venha a ser guerreada de uma maneira que nós possamos ter a direção de Deus. Não queira entrar numa briga com as suas mãos, pelo marido, pela família, não. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai vencer isso na oração, no jejum. Mas pastor, parece que nada está mudando. Continua orando, você está numa guerra. Mas pastor, eu oro, meu marido se prostitui, meu marido mente, meu marido faz isso, minha esposa faz aquilo. Continue orando. Josué, ele teve a reverência tamanha, que ele sabia que se não tivesse a presença de Deus no embate, ele não venceria. Nós precisamos reconhecer que na nossa vida, se nós não estivermos com a presença de Deus, nós não vamos vencer.
E para que a muralha da minha vida e da sua vida caia por terra, ela precisa que primeiramente eu tenha a ciência que eu preciso de Deus na minha vida. E que sem Ele eu não vou conseguir vencer. Porque, irmãos, muitos vencem no braço. Mas percebam que aquilo que eles vencem é passageiro. Tudo aquilo que Deus dá é duradouro. Como eu sempre falo, melhor é o fim do que o começo. Josué sabia que aquela terra que ele ia assumir era uma terra boa, mas era necessário que fosse feita uma limpeza. E Deus teve uma estratégia tamanha que Deus ele não teve a mínima misericórdia daquele povo, porque aquele mesmo povo deu as costas para o povo de Israel e para Deus. E Deus permitiu que aquele povo entrasse e extirpasse aquele povo da terra de Jericó. Quando nós vencermos uma batalha, nós precisamos extirpar da nossa vida tudo aquilo que nos leva a pecar, tudo aquilo que nos leva a desviar, tudo aquilo que nos leva a sair da presença de Deus. Quando nós matamos a nossa carne, nós fortificamos o nosso espírito. E essa não foi uma guerra vencida só na espada. Essa foi uma guerra vencida espiritualmente. Porque primeiro você vence lá, para que depois você receba aqui. Quando eu venço lá em cima, aqui embaixo é a consequência do que eu venci. Agora, se eu quiser primeiro vencer aqui embaixo e esquecer que eu preciso brigar lá em cima, irmãos, a gente não vai ter vitória. A nossa bênção vai demorar, a promessa vai se alongar e o tempo de Deus na minha e na sua vida não vai chegar. Eu costumo dizer que não é Deus que atrasa a promessa, sou eu e você que no caminhar da nossa vida deixamos de obedecer. E aí Deus fala, precisa você andar mais um pouquinho e comer um pouquinho mais de Bíblia para eu poder te entregar a vitória que tanto você quer. Porque do jeito que está, você não vai me servir. Eu te entrego, você vai sair da minha presença. E aí sabe o que Deus faz? Recua. Fiquem com essa palavra essa noite e as palmas ao Senhor Jesus. Igreja, vamos orar, vamos levantar um clamor, né, pela campanha. Põe esse louvor aí aqui, só de contato, tá bom? Quem tomou posse da palavra, igreja? Amém? Palavra abençoada da parte de Deus, né? Estava estudando em casa essa palavra. Como é importante o sacerdote, né? Eu estava pensando assim, como é importante o homem, como se posiciona como sacerdote dentro de casa. Como a importância é um sacerdote, um homem de Deus, né? Posicionado, servo de Deus. Quando ele se posiciona na obra, dentro de casa, se ele soubesse o poder da presença de Deus que é na vida dele, né? Então, Deus está falando muito comigo, o posicionamento de um sacerdote, de um homem de Deus dentro de casa, né? Isso daí Deus falou grandemente comigo. Se os homens soubessem a importância de ser um sacerdote, né? De você clamar a presença de Deus, e Deus está ali, né, abençoando tanto sua família, suas filhas, através da sua vida, dedicação para Deus. Então, eu creio assim, igreja, quando Deus dá uma direção, aqui deu a direção para a queda, né, dos muros, né, de Jericó. E ali Deus deu a direção certinho, né, que é 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as buzinas. Então ali foi uma só direção da parte de Deus, e eles obedeceram através da fé, e ali aconteceu, né? Tomaram posse ali da cidade de Jericó. Então o que Deus quer falar nesta noite? Uma direção que Deus dá para mim e para você, se você obedecer, igreja, você está com a bênção na sua mão. Muitas pessoas não estão recebendo por falta de obediência, vencendo a força do braço. Ninguém vence. Não vence. Hoje eu vou lutar pelo meu casamento, vou abrir minha boca, ficar falando. Igreja, o diabo quer isso. O que o diabo está destruindo através da boca das pessoas, até de crente. Quantas vezes eu tive que fechar minha boca, sabe? Eu sou crente, eu tenho que abrir a boca. Vigia, você está perdendo sua bênção.
Às vezes é dentro de casa, às vezes é da igreja, uma fofoca dentro da igreja, você está perdendo sua bênção. Às vezes eu venho aqui, eu vou adorar, eu fico olhando para a vida do irmão, eu perdi minha bênção. Eu vou fazer uma visita no lar, eu tenho que aprender a entrar e sair. Deus falou comigo essa palavra. A partir do momento que eu vou fazer uma visita no lar, eu tenho que aprender a entrar e aprender a sair. Abri a palavra, orei, saí. Amém, a paz do Senhor. Se não receber a paz, sacode o pó dos pés, mas ali você fez a parte de Deus. Deus falou comigo. Vigia em tudo, porque o diabo quer fazer arruaça. Arruaça dentro de casa, arruaça na igreja, arruaça na família. Nós somos servos de Deus, a estratégia dele é destruir nós, que somos servos de Deus, e envergonhar a igreja. Crente, até o Satanás é crente, igreja. Agora, servir Deus conforme Ele quer, tá difícil. Por isso que hoje em dia tem pessoas que falam, eu quero ser crente para ser igual a você? Tô fora. Ser crente é amar o próximo. Amar. Se Deus é amor, a gente tem que aprender a amar. Não é jogar a pessoa para fora. Eu sou santo, a irmã não presta. Não, se veio para cá, a gente tem que aprender a cuidar. Quem vem para cá é para ser cuidado, para ser abraçado, para ser tratado. Porque quem vai fazer a obra não é pastor nem missionário, é o Espírito Santo de Deus. O amor é isso, igreja. Vem como estás. Vai vir gente de toda espécie. Às vezes pode vir uma prostituta que a gente vai ter que cuidar. Mas irmão, veste uma ceia, eu curtia. Irmão, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Quando eu vim para a igreja, eu usava calça, usava brinco. Eu não sabia me vestir. O Espírito Santo de Deus começou a me conduzir como eu deveria usar as minhas vestes. Eu não sou perfeita, igreja. Meu esposo não é perfeito, mas nós estamos aqui numa batalha. Eu preciso de pessoas do meu lado, ele precisa de pessoas do nosso lado, para nós estarmos aqui como um exército de Deus, para vencer cada guerra que vem sobre a igreja. Eu não posso ficar só, igreja. Eu preciso dos meus irmãos, dos nossos lados. Se eu não estou ajudando a igreja, ore pelo menos. Ore um pelos outros, irmão. Vamos orar pelo pastor. Vamos orar pela missionária, pela casa dela. Vamos orar pela vida do irmão que está perecendo. Senhor, vai te encontrar aquele irmão e procura libertação na mente, no coração, na vida dele. Mas eu não vou deixar de orar. Na cara mandorianda rabaia. Oh, rabachorianda lebe corremi amandaste corremi comandaia. Remandaia vasurianda rabaia. Tem pessoas que estão perdendo a bênção por apontar a vida do irmão. Quem somos nós? Tira o argueiro dos olhos. Vê como está a sua casa, para depois você apontar a igreja. Igreja está aqui no altar, não é brincadeira não, viu? É retaliação, é fúria, é vento, é tempestade. Às vezes as coisas começam a dar certo, começa a travar tudo. Porque nós estamos aqui na frente da igreja, para batalha aqui pela igreja. Tem coisas, igreja, que a gente não pode nem falar, porque se a gente for falar, vai falar, nossa, meu Deus, é meu Deus mesmo, igreja. Então nós estamos aqui para adorar, para servir, para ir para o céu, para amar, para cuidar. Pelo amor de Deus, misericórdia, todos que vão vir aqui, vamos cuidar. Vamos cuidar, igreja. Porque o diabo, a estratégia dele é tirar um por um. Vai tirando. Quando vai ver, só tá o pastor aqui joelhado e eu joelhado. Cadê o povo? Por causa de uma seta, uma palavra, nós tiramos a igreja toda fora. Não fala na Santa Ceia que é para a gente analisar nós, como nós estamos. Vamos a partir de hoje, domingo é Santa Ceia. Vamos ver como nós estamos diante do Senhor. Vamos se olhar assim no espelho e falar, Senhor, vamos olhar para dentro de nós. Quem somos nós diante de Deus? Vamos olhar para nós, visitar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Remana sharabe koremi kolavasele kandaramandaya. Ori kolavashurianda labaya rabakanda rabasya. Ori komanda basurianda labasteya naya sorra bakanda rabandasya.
mesmo? Como está o nosso posicionamento como crente, igreja? Não é fácil servir a Deus, mas cada um pega a sua cruz e segue verdadeiro evangelho que é Jesus. Pode pôr o louvor, Marquinhos. Peça para Deus vir toda a muralha, toda a artimanha de Satanás. Se for enfermidade, que essa muralha seja derrubada hoje. Se for nas finanças, que caia por terra hoje. Se for algo no coração, que caia por terra hoje. Toda a artimanha do diabo vai bater em retirada nesta noite. Aleluia. Nunca vi um crente esmorecer. Deus estando ao seu lado. Aleluia. Não conheço Deus como meu Deus. Aleluia. Nem um justo derrotado. Glória a Deus. Nunca vi uma alma prevalecer. Aleluia. Não, meu Deus se levanta. Tua vitória está chegando. A tristeza vai embora. De alegria a gente canta. A vitória está agora. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai perder. Amanhã hoje vai Se for na saúde, você vai falar: Senhor, que essa muralha hoje, na minha saúde, vai ser derrubada. Xanacaia, mandaia, vassurianda, labraia. Se for na saúde, se for nas finanças, se for no casamento, se algo aí está impedindo, vai ser derrubado nessa noite, no nome de Jesus. Cada um levante seu clamor, mas na mesma direção da parte de Deus. O clamor, igreja, vamos clamar. Soberano Deus, eterno Pai, glorioso Deus,
Da vitória é tua igreja, Senhor, me dá o livramento também. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor. Pai, Senhor amado, Deus querido, papai, Pai querendo aí, meu Deus, a favor deste meu irmão, a favor desta minha irmã, vai transformando aí, meu Deus, o cativeiro, vai derrubando aí, meu Deus, toda a muralha, e vai entregando, meu Pai, a vitória com o teu querer e com a tua vontade sobre a vida do teu povo e sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E as palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Já ajudei. Irmãos, sexta-feira vem a missionária Tamara, né? Pregar, irmãos, convidem as pessoas a ser bênção. A missionária Tamara é bênção, gosto dela bastante. Tem um testemunho muito forte também. Venham sexta-feira, irmãos, às 19h30 e domingo à sexta-feira, às 9 horas da manhã. Quem puder, venha em jejum. Amém, irmãos? Amém. Pai, leva a tua igreja em segurança, livra do homem sanguinário da bala perdida. Dá, meu Deus, um término de noite abençoado, uma quinta-feira repleta de vitórias e bênçãos do Senhor sobre toda a tua igreja. Pai, nós queremos o possível, nós queremos que o Senhor é um Deus pleno, Deus perfeito, que aonde o Senhor chega, meu Deus, tem milagre, aonde o Senhor chega, meu Pai, tem exortação pelo teu nome, e aonde o Senhor chega, tem o mover das águas a favor do teu povo. Leva o teu povo em paz e em segurança e abençoa tremendamente a vida deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós para todos sempre. Amém. Se Jesus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus.